Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre autismo de novo. Esse vai ser um tema que eu vou trazer muito aqui pro canal agora, né? E dessa vez a gente vai falar sobre autismo regressivo, que é o autismo que meu filho, eu não sei qual que vai ser a palavra correta, desenvolveu, tem, não sei. Porque, de forma bem resumida, o autismo regressivo é aquele autismo quando começa tudo dentro do esperado e de repente acontecem podas neurais, a criança perde as habilidades que ela tinha e começam a aparecer os sinais de autismo. E eu vou contar para vocês um pouco de como que foi a nossa experiência com o autismo regressivo, né? O Gabriel desenvolveu tudo dentro do esperado, tipo, todas as habilidades dele. E, gente, eu peço perdão pela minha voz, eu acordei um pouco zoada, eu percebi que minha voz tá um pouco estranha. Então vamos lá. O Gabriel fez tudo dentro do tempo, ou até antes do tempo. Desde tudo, assim, desde firmar a cabeça, sentar, andou no tempo, fez tudo dentro do tempo, engatinhou e começou a falar umas palavrinhas quando ele tinha alguns meses. Eu não lembro exatamente quantos meses ele tinha, mas eu lembro que ele não tinha nem completado 11 meses ainda. 10 meses, não sei exatamente, gente. Mas ele era bebê ainda, né? E ele começou a falar mamã, aí ele falou, começava a chamar o meu marido. Ele não sabia falar pá, ele falava bah, mas já era se referindo a ele. Aí ele falava bah. Ele chamava minha mãe de vó, o cachorro da minha mãe de Té, que ele chama Té, ele chamava de Té. E tinha mais outras palavrinhas. Eu lembro que eu tinha contado 8 sílabas que ele sabia falar. E estava tudo caminhando. Ele interagia com outras crianças. Quando ele via outra criança, ele ia lá, chegava perto. Se ele não andava ainda na época, ele engatinhava. Ele tentava, assim, de alguma forma, chegar perto da criança e brincar com a criança. Ele não tinha nenhum tipo de problema social. Nenhum. E ele atendia comandos. Se eu falava não, ele entendia. Tá, gente? E isso tudo, ele era bebê ainda, tá? Ele não tinha nenhum ano ainda. E eu ainda me lembro, quando ele tava próximo de completar um ano, eu comecei a ensinar ele a fazer, tipo, mostrar um aninho. E aí eu perguntava, gente, eu perguntava, quantos aninhos o Gabriel vai fazer? Ele fazia um. E aí eu falava pra ele, e no dia todo mundo vai cantar parabéns. E ele já começava a bater palminha, parabéns. Aí a gente cantava. Então, assim, ele atendia todos os comandos, assim. É claro, de acordo com a idade dele, que ele entendia, ele, né, atendia os comandos. Ele batia palma, ele acenava. Gente, ele tinha tanta interação com as pessoas que ele entendia o oi, o tchau. Então, assim, se ele via que a pessoa estava vindo, ele sabia que ele tinha que dar oi. Então, ele dava oi. Teve uma vez que a gente estava na porta do mercado e ele ficou acenando para todo mundo, para quem entrava e para quem saía. Então, ele já tinha essa intenção, essa ideia de que a gente acena para quem tá vindo e ou para quem tá saindo, né? E se eu pedia dá, eu só falava dá pra mãe, o que ele tava na mão ele me dava. Então, assim, tava tudo dentro do normal. Ele não apresentava, gente, juro pra vocês, nenhum sinal de autismo. Nada, 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 nada. Porque às vezes a criança tá indo bem, mas apresenta um sinal aqui, um sinal lá. Não, gente, ele não apresentava. A parte social tava dentro do esperado, a fala tava dentro do esperado. As habilidades dele, né? A compreensão, tipo, tudo dentro do esperado. E se for ver, tava às vezes até um pouco melhor, porque às vezes eu comparava com outras crianças mais ou menos na mesma faixa, e eu via que ele tava, tipo, até mais desenvolvido que as outras crianças. Aí, eu também não sei exatamente com qual idade, com quanto tempo, ele perdeu essas habilidades, tipo, tudo de uma vez. Não estou exagerando, gente, não estou exagerando. Ele perdeu essas habilidades tudo de uma vez. E aí,
eu não digo nem que ele parou no tempo, mas que ele voltou pra trás. Porque ele já não fazia mais nada do que ele fazia. Ele não dava oi, não dava tchau, não falava nada. Tipo assim, ele nem balbuciava, né? Porque às vezes a criança não fala, mas ela fica, tipo, balbuciando algumas coisinhas. Ele nem balbuciava mais, ele ficava, tipo, calado, calado, calado. Ele não atendia mais quando ele era chamado pelo nome. Ele não fazia mais nada. A gente não cantava parabéns, ele não mostrava a idade dele. Ele não fazia mais nada. E ele foi perdendo assim, eu diria que pouco depois que ele completou 1 ano, ele começou a perder as habilidades dele, sabe? Eu acho que com 1 ano e 1 mês, 1 ano e 2 meses, por aí ele foi perdendo, perdendo. E aí eu comecei a ficar preocupada com a fala, porque ao invés dele evoluir, ele tava voltando pra trás. E quando ele tava com 1 ano e 3 meses, eu já comecei atrás de fono, né? Todo mundo falou pra mim que foi cedo. Mas até que foi bom, porque eu só fui conseguir fono depois de 3 meses, então ele já tava com 1 ano e 6. E aí ele começou a ir na fono, eu nem procurei outros profissionais porque minha preocupação era a fala e em relação às coisas que ele parou de fazer, a gente ficou tentando achar um culpado. Então assim, eu achava que a culpa era minha, ou que a culpa era do meu marido, que a culpa era de alguém, sabe? E aí a gente foi, tipo assim, numa luta pra tentar fazer ele recuperar o que ele tinha perdido, sem entender. Porque a princípio a gente não pensou, é autismo. Por quê? A gente tinha uma ideia de autismo, de que a criança sempre apresenta sinais. A gente pensou, não, se ele fazer isso, fazer aquilo outro, ele não é autista, porque autista não faz, né? E as referências que a gente tinha de autismo eram crianças que já tinham mostrado sinais de autismo desde bebê, desde pouca idade, né? Então a gente falava, não é culpa de alguém, né? Então a gente achava que era por conta da tela, que a gente tinha começado a dar tela pra ele. E aí a gente foi cortando. A gente começou a comprar muitos livros pra ele, inclusive aqui tem alguns dos livros dele, mas ele tem, nossa, hoje ele tem acho que uns 70, 80 livros, tem muito livro. A gente começou, tipo assim, a ir estimulando pra poder entender o que aconteceu. A gente achava que era trauma. Minha mãe vinha perguntar pra gente se a gente brigava em casa, porque, sabe, a gente tava tentando entender por que do nada a criança perde as habilidades todas, tava indo tudo tão bem, de repente não sabe mais nada, sabe? E pois bem, começamos aí na fono. E quando a gente chegou na fono, ela faz aquelas perguntas, né, de desenvolvimento, e a gente contou que tava tudo dentro do normal, dentro do esperado, então até a fono descartou o autismo, porque ela falou, não, tá tudo dentro do esperado, ele deve estar com uma falta de estímulo. E pra mim, a palavra falta de estímulo, né, a frase, falta de estímulo, ficou muito na minha cabeça. Eu falei, gente, meu filho tá com falta de estímulo? E aí eu fiquei, gente, eu não tô estimulando, como assim? Porque eu tava naquela luta de tentar estimular ele ao máximo. E a falou pra mim, é falta de estímulo. Mas por outro lado, eu pensei, bom, se é falta de estímulo, a gente vai estimular e vai voltar tudo ao normal, né? E aí ele começou a fazer fono e não tava evoluindo nada, não tava falando nada, né? E eu naquele desespero em casa, tentando fazer o menino falar e nada. Aí num dia, ele tava com 1 ano e 7 meses, a gente foi numa consulta de rotina com a pediatra dele, porque ele tava com um catarro, e aí a gente foi por conta disso, por conta do catarro. E aí ela começou a me fazer as perguntas de como que ele tá falando, como que tá sendo a alimentação, um monte de perguntas, né? E eu fui falando pra ela, e ela também percebeu alguns sinais, porque nessa idade ele não só perdeu, teve uma época que ele perdeu tudo, tipo, parou, não acontecia nada. E depois ele foi começando a desenvolver os sinais de autismo. Desenvolver não, apresentar. Gente, eu não sei a palavra correta, não me julguem. Ele começou a apresentar os sinais de autismo. Então, assim, ele perdeu as habilidades. E no lugar foi entrando os sinais de autismo. Então, ele começou a enfileirar objetos, a ir muito de um lado para o outro, de um lado para o outro, de um lado para o outro. Ele não se aproximava de outras pessoas. E tinha muito essa questão de girar, sabe? Muita coisa assim. Ele foi apresentando os sinais de autismo. E aí ela foi sincera comigo.
Ela falou, eu acho que ele é autista, então eu vou passar pra você as terapias com a fono e com a terapeuta ocupacional. E encaminhou pra gente passar no neurologista. Aí eu fiquei um pouco em choque, eu falei, não, não é autismo, porque eu nunca tinha ouvido, já tinha ouvido falar de autismo, né? Mas eu não tinha ouvido falar de autismo regressivo. E aí o meu marido falou que ele já imaginava que era autismo. E eu comecei a não acreditar, falava que não podia ser, porque ele desenvolvia bem. E aí, gente, eu vendo, né, os rios, me apareceu um vídeo de uma mulher contando sobre o autismo do filho dela. Foi, tipo assim, aqueles vídeos bem curtinhos, né, que tem segundos. E ela, tipo assim, mostrando o filho dela fazendo tudo, acenando, batendo palma, nanana. De repente ele perdeu as habilidades. Eu falei, gente, exatamente o que aconteceu com meu filho. Exatamente o que aconteceu com meu filho. E eu pensei, é autismo mesmo? É autismo mesmo? É... E aí, pois bem, fomos no neuro, contamos essa história pro neuro. E o neuro falou o que pra gente? Que quando acontece isso, é praticamente certeza que é autismo. É certeza, né? Porque muitas vezes quando a criança não desenvolve as habilidades, a gente pode associar a outras coisas. A gente pode associar a falta de estímulo, a excesso de tela, a ficar muito em casa, enfim. Associa-se a outras coisas. Tipo, não desenvolveu porque não tem como desenvolver se a criança não é estimulada. Só que o meu filho sempre foi estimulado e tinha desenvolvido as habilidades, né? E quando você começa a desenvolver, a ideia é continuar, né? Que nem se você começa a aprender inglês. Você não vai. Você vai do básico para intermediário para avançado. Você não vai do básico para intermediário e esquecer tudo. Não existe isso, né? Então a ideia é realmente ir avançando, né? E ele perdeu tudo, já não fazia mais nada, não atendia quando a gente chamava. E tipo assim, qual que é a média? Se você chamava Gabriel 10 vezes, as 10 vezes ele não ia atender. Ele não atendia quando chama o nome dele. E assim, gente, eu não sei se ele não queria atender, não queria responder, ou se ele, tipo, não sabia. Não sei exatamente o que acontecia. Só entrando na cabecinha dele pra eu poder entender, né? E aí ele começou as terapias com a TO. E chegou assim, ele nem entrava na sala. Parece que ele criou um pânico, um medo social. Que foi um processo muito longo para ele poder me grudar um pouquinho, porque ele ficava grudado em mim e um monte de gente, tipo assim, me culpava. Eu falava, ele não vai com as pessoas, porque você nos grudou ele, só que não era eu que nos grudava dele, ele que não grudava de mim. E eu não posso forçar o meu filho a, tipo, ir chorando. Então, tipo assim, a gente foi tentando bem aos pouquinhos pra ele ir parando na sala, aí ele foi parando, continuou com a fono por um tempo. E aí ele fazia fono e TO, ele começou a fazer acompanhamento 4 vezes na semana. De terça e quinta ele fazia fono e de segunda e sexta ele fazia teórico. Ele fazia 4 vezes na semana. E a gente foi naquela luta de estímulos. Aí eu comecei a tirar as telas dele, cortei. E a gente saía com ele fazia natação. Ainda faz natação. Fazia natação. Ele ia. A gente levava ele muito pra brincar, né? Então a gente foi assim, estimulando para ele poder ir evoluindo. E, gente, evolui. Foi bem lento, assim, sabe? Mas cada habilidade que ele foi reconquistando foi sendo uma vitória pra gente. Ele ainda não tem todas as habilidades que ele tinha. E isso é um pouco, até, sei lá, um pouco triste de parar pra pensar, porque ele com 10 meses fazia coisas que ele com 2 anos e meio não faz. Então é um pouco até triste de parar pra pensar, né? E ele vem apresentando cada vez mais sinais de autismo, né? Mas eu, pra falar a verdade pra vocês, eu não mudaria nada nele, sabe? Porque ele é uma criança muito amorosa, ele ama abraço, ele ama que fica beijando ele, sabe? Tanto que ele dorme grudado em mim.
Ela vai dormir na mesma cama, ele dorme em cima de mim, e ele quer estar sentindo alguma parte do meu corpo, sabe? Então ele quer estar comigo lá o tempo inteiro, né? E ele é muito inteligente. Muita gente acha que se a criança é inteligente, automaticamente ela não é autista, né? Inclusive, ontem eu vi um post de uma mãe falando que ela vê sinais de autismo na filha dela, só que ela é muito inteligente. E eu comentei no post, eu falei, até quando vão achar que autista não pode ser inteligente, né? E, de fato, hoje com 2 anos e meio, ele sabe todo o alfabeto. Isso também é um sinal de autismo, tá? Porque geralmente as crianças neurotípicas não se interessam com tão pouca idade pelo alfabeto. E ele sabe todo o alfabeto e sabe o que começa cada letra. Então você falar pra ele, por exemplo, A de, aí ele fala abelha, amigo, B de, aí ele começa a falar bola e outras coisas. Então, tipo assim, ele sabe dar exemplos do que começa cada letra e ele sabe contar até 30. E esses dias ele falou até o número 40. Então, tipo, ele tem muita pouca idade. E aí, tem até gente que critica, que fala, nossa, mas você quer forçar ele. Não, ele quer aprender por conta própria, né? Então, ele tem esse foco por formas geométricas, por letras, por números. Então, nessa parte, ele tá mais avançado, só que, por outro lado, ele não usa fala como comunicação. Ele tá começando agora a usar fala como comunicação. Então, assim, quem vê pensa que ele nem sabe falar, porque ele não responde as pessoas acham que ele não sabe falar. Só que, na verdade, ele sabe tudo, né? Assim, as palavras do dia a dia, ele sabe, várias vezes ele me pega de surpresa. Falando, tipo, uma palavra que eu nem sabia, tipo, onde que ele aprendeu, mas ele sabe. E ele tá até aprendendo coisas em espanhol, gente. Ele sabe falar as coisas em espanhol, é impressionante. E ele não se comunica muito, né? Agora ele tá começando a chegar até mim e pedir algumas coisas, falando algumas palavrinhas, né? E ele fala, tipo assim, suco melancia. Aí eu já sei que ele quer suco de melancia. Aí ele pede doce, então ele fala, tipo assim, sabe? Aí agora ele tá usando a fala como comunicação, porque ele começou a falar pra poder aprender as coisas e só falava quando, tipo, via alguma coisa de interesse, mas não pra se comunicar, né? E o principal intuito da fala é esse, é se comunicar, né? Mas ele está evoluindo, né? Agora ele voltou a acenar, só que ele não acena da forma que ele acenava. Ele acena um pouco mais tímido, sabe? Porque antes era tipo, né? Agora ele acena um pouco mais tímido, mas tá acenando. Ele bate palma, ele sabe seguir coreografias de musiquinhas. Ele tá, então, desenvolvendo as habilidades. E eu acredito que hoje o problema, a principal dificuldade dele é realmente na parte social, porque ele ainda não sabe brincar com outras crianças. Mas a ideia é colocar ele na escola ano que vem. E aí vamos crer que vai evoluir, né? E é isso, gente. Eu acho que a gente não tem que olhar pra criança só pelo que ela não faz, mas por quem ela é, né? E eu levo isso comigo desde que começou a suspeita de autismo dele. Porque muita gente vinha, tipo, ele não faz isso, ele não faz aquilo, nanana. E eu tinha essa cobrança também, e eu comparava ele com outras crianças e falava, nossa, era pra ele fazer isso, pra ele fazer aquilo. Só que quando a gente fica muito nessa de não faz, não acontece, e era pra fazer, a gente esquece de ver o que faz e quem é a criança, né? E depois que eu passei a ver quem ele é, parar de comparar pra mim foi libertador. Eu até comento assim com meu marido, que antes eu comparava muito, muito. Hoje eu não me cobro, eu não comparo. Eu não murmuro. Tipo assim, porque antes eu via uma criança da idade dele fazendo tal coisa, eu ficava, nossa, e o Gabriel não faz, não sabe? Me dava até um pouco de vergonha dele não fazer. Não dele, mas porque parecia que a culpa era minha dele não fazer, sabe? Mas agora, gente, eu juro pra vocês, não estou brincando. Eu não comparo mais ele com crianças. Porque eu acho que ele é tão maravilhoso, tão perfeito, tão incrível, que eu não quero. Ele é meu, não mudo nada nele, ele é perfeito pra mim do jeito que ele é. E é sobre isso, né? Eu acho que a gente tem que ver o nosso filho assim, né? E não ficar só comparando, comparando, comparando. E ajudando. O que não sabe, a gente ajuda, a gente busca fazer com que ele aprenda, com que ele desenvolva. Mas é isso que eu queria compartilhar com vocês, a nossa experiência com o autismo regressivo. Não foi fácil,
né? Até a gente entender o que era, né? Até a gente aceitar. Mas depois que a gente aceita, é libertador, né? Hoje eu aceito muito bem. E falo sobre isso, né? Gosto de passar informações. Agora eu vou trazer mais e mais e mais informações para vocês. E para quem ainda não é inscrito, gente, se inscreve no canal, deixa o like, porque, como eu disse, vou trazer mais e mais informações para vocês. E muito obrigada por assistirem esse vídeo, quem assistiu aqui até o final. E um beijo, nossa, que beijo seco que eu dei. E um beijo, foi mais estralado. E fiquem com Deus.